magia, arte, raça, paixão. A história de uma geração de craques que conquistou o mundo. Heróis de uma nação. O futebol é a paixão maior do brasileiro. Primeiro fizemos da bola uma brincadeira. Depois fizemos arte. Uma arte criada nas peladas de rua ou nos campinhos de várzea, de onde saíram craques que empolgaram o Brasil e assombraram o mundo. Nomes não faltam. Leônidas, Domingos da Guia, Zizinho, Pelé, Garrincha, Tostão, Didi, Nilton Santos, Gerson, Falcão, Sócrates. Mas hoje vamos falar de um grupo que escreveu seu nome com letras de ouro na história do futebol de todos os tempos. Um grupo que fez a terra tremer no dia 13 de dezembro de 1981, no grito de vitória da maior nação de futebol do mundo e que tinha à frente um gênio chamado Zico. Eu acho que esse título, de alguma forma, não foi só importante para o Flamengo, mas foi importante para o próprio futebol brasileiro. Era como se a gente estivesse dizendo que o nosso futebol continuava vivo, que a gente podia ainda ser campeão mundial. Eu tinha a sensação de que estava vibrando com a seleção brasileira. Era o Brasil que estava ali ganhando o título mundial. Falei com Deus, supostamente, não sei se ele me ouviu. Eu digo, olha, a última coisa que eu te peço é essa. O Flamengo não pode perder esse jogo. O Flamengo tem que ganhar. Porque o Flamengo chegou aonde nunca tinha chegado. Essa é a chance. Campeão do mundo, ninguém tem esse título no Rio. Se existe o time dos sonhos, eu acho que é esse. Que não era só dos sonhos, era dos sonhos da realidade. Que é Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse, pra mim, não teve igual. Eu sou campeão mundial. Eu acho que aquele foi o grande auge de uma história brilhante que o Flamengo tem, de grandes conquistas. O Flamengo fez uma exibição digna de um campeão do mundo naquela final em Tóquio em 81. Vai passar 50 anos, mais 50, mais 100, mais 200 anos e todo mundo vai lembrar daquele time. Valeu a pena estar vivo só para ver isso. É um sentimento que ninguém, por mais que você queira explicar, não dá para explicar. Você pode só sentir. O Flamengo é um clube de mais de 100 anos, então esse time entra para a história do clube, né? Como o primeiro a conseguir o título maior da história. Essa equipe, na realidade, ela começa a partir do momento em que esses meninos começaram a ser formados nas divisões de base do Flamengo, ainda na administração Hélio Maurício, a partir de 1972. Quase todo o time que foi campeão em Tóquio. Eu incluo aí Leandro, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, o próprio Nunes, que foi formado na Gávea, depois saiu e depois voltou. Enfim, quer dizer, dos 11 que foram campeões em Tóquio, 8 foram formados nas divisões de base do Flamengo. Esse grupo ele só conseguiu conquistar essas coisas todas porque todos os jogadores se gostavam. Isso é fundamental. Todos se respeitavam e todos se sentiam bem em estar naquele grupo. É lógico que sempre aconteceram mudanças, entra um, sai outro, mas a base desse período, ela permaneceu
pela forma com que cada um conquistou o seu lugar dentro do Flamengo, a forma com que cada um entendeu o que era o Flamengo, a fórmula que cada um sabia o que o outro companheiro pensava, e por isso a gente mantém esse vínculo até hoje. Eu acho que aqueles momentos que nós passamos de 78 até 83, eu acho que foi onde uma equipe de futebol conseguiu reunir, além dos dotes técnicos de cada um, o profissionalismo, a maturidade, o privilégio de poder ter estado junto com essa galera que eram homens de verdade. Eu acho que por isso nós conseguimos, não só coletivamente, mas individualmente, os grandes objetivos das nossas vidas. Uma palavra só, era uma família, porque um chorava no ombro do outro, saía, vamos dizer assim, na acepção da palavra, na porrada, mas em termos de amizade, porque terminava o jogo, era churrasco na segunda-feira, doa quem doer. Então, eu acho que isso era fundamental, num grupo de profissionais mesmo, que carregava o caixão mesmo, não tinha aquele negócio de deixa pender para um lado, não. Eu acho que o Flamengo não era só um time forte naquela época, eu acho que o Flamengo era um time forte, porque o Flamengo era praticamente uma família, né, dentro do seu próprio clube. Eu acho que nós tivemos imensas glórias, mas eu acho que a conquista maior realmente foi a amizade que o grupo fez entre si. Realmente era um grupo, além da qualidade técnica boa, era um grupo bastante unido, né? E por isso se tornou um grupo bastante forte e vencedor. Eu acho que as recordações são de alegria e realmente uma satisfação muito grande de poder ter o prazer de ter trabalhado com todos eles. E a grande lembrança foi a união do grupo, né? A familiaridade que a gente pôde fazer, né? E por isso a equipe conquistou todos aqueles grandes títulos, né? Aquele time só ganhou tudo porque era um time muito unido. Então juntou todo mundo e ali a gente uniu e ganhamos tudo. Eu me sinto orgulhoso de ter participado desse time. Pode colocar aí, acho que de 80 a 82, o Flamengo ganhou 5 ou 6, 7 títulos. Então acho que era união, era uma vontade, era um amor que você tinha pelo Flamengo. Eu acho que foi por isso que o Flamengo chegou aonde chegou. Num time de monstros, ele era o monstro. E o time sabia disso. O Zico, ele sabia totalmente da sua importância dentro da equipe do Flamengo, como nós sabíamos da importância do Zico, sabíamos que o Zico era estrela, mas ele nunca se portou como estrela. Ele também nos dava muito valor e sabia do valor de cada um de seus companheiros dentro da equipe. Eu sou meio suspeito para falar, porque Zico realmente é fantástico. Até me emociono em falar isso. Foi um orgulho muito grande, não só para mim, mas para todos os jogadores, de ter como companheiro o Zico jogando ao lado. Na minha opinião, é um dos maiores 3 jogadores mundiais que eu tive a oportunidade de jogar e depois de dirigir. Quem não gosta do Zico está muito mal. Até para ser bem assim, está possuído e mal remunerado. Porque vai querer falar mal do cara e não vai conseguir porque não tem o que falar nem como falar mal do cara. É fácil falar do Zico, porque é uma pessoa maravilhosa. Como jogador, é um jogador super inteligente, entendeu? Então, quer dizer, ele já pensava na frente de todos. Jamais ele procurou fazer as coisas para ele, até mesmo porque o grupo, de consequência, faria as coisas para ele, porque todo mundo reconhecia a sua capacidade. Então não tinha por que ser a pessoa diferente, superior a nós, dentro ou fora do campo. Ele demonstrava realmente todos esses privilégios na hora de jogar. Por isso que ele tinha os melhores contratos, superior, etc. Ele era o maior concurso. E o time sabia disso. Então eu cansei de ver isso em jogos, eu cobri esse time do Flamengo o tempo todo. O jogo fica duro e os jogadores gritavam, jogadores como o Júnior, jogadores como o próprio Carpegiani na época que ainda jogava, Andrade dizia, dá no Galo, dá no Galo, dá no Galo, era passar a bola para o Zico. Quer dizer, quando a coisa ficava preta num jogo, com todos esses craques,
eles tinham a dimensão que o craque maior era o Zico. O Zico era um jogador como o Júnior que parava uma partida, para tudo, vamos combinar, tá tudo errado, vamos acertar aqui entre nós. Quando o Zico pegava a bola na intermediária para dar início a um ataque, começava a tentar vislumbrar para quem queria passar a bola, Jorge Cury dizia assim, bola com o Zico, escraviza a pelota. O que é difícil em futebol é o que é o fácil para o craque, para aquele fora de série. É antever o lance. Ao receber a bola, já sabe o que vai fazer. Ao dar o drible, no dominar, ele já tirou. Fazer o passe, imaginar o jogador onde esteja, tudo isso ele tinha. Então, por isso que ele era fora de série. Foi fantástico, foi fora de série, extraordinário. Vai ficar sempre na memória de qualquer rubro-negro e de qualquer pessoa que gosta de futebol. Fantástico, foi o maior que eu vi, com certeza. Então eu digo que o Zico marcou, sem dúvida alguma, não só uma era para o Flamengo, como uma era para o futebol brasileiro num todo. Foi um jogador valoroso, um jogador extraordinário em todos os sentidos. Se alguém quiser tomar um exemplo perfeito, esse exemplo, sem dúvida, é o Zico. Terminava o treino, o Zico ficava batendo faltas com a barreira, aquela barreira de metal, batendo falta. Por isso que bola ali na entrada da grande área, por ali, era meio gol. Ele convertia, era meio gol. Por quê? Porque treinava. A melhor definição da época do Zico, da história do Zico, veio do Roberto Assaf. Chegou para mim e disse, Renato, você sabe que data é hoje? Aí eu sabia, era 3 de março, aniversário do Zico. Aí quando eu ia me preparar para responder, ele disse assim, hoje é Natal. Eu digo, é verdade, rapaz. Hoje nasceu o Salvador, o Messias. Olha, às vezes a gente não pode transmitir em palavras aquilo que a gente sente em jogar pelo teu time de coração. Né? Ser torcedor de uma equipe, como eu fui, de arquibancada, de crescer, viver minha infância vestido com a camisa do Flamengo, jogar pelada gritando o nome dos jogadores do Flamengo, ir para Maracanã, torcer. Eu jogava já no profissional e ia para a arquibancada torcer pelo time do Flamengo. Coutinho começa a treinar o Flamengo em 76, entre indas e vindas da seleção, ele permanece até o fim de 80. E acho que a presença dele como técnico do Flamengo, pelo menos nessa primeira fase de conquistas, é absolutamente imprescindível. Porque eu acho que ele conseguiu levar para o Flamengo, colocar em prática no Flamengo todas as ideias que ele trazia, não só do que ele aprendeu cursando educação física, mas do que ele aprendeu lendo os livros de futebol. Todo mundo sabe que ele era muito estudioso, especialmente livros estrangeiros. Coutinho tinha 3 filosofias. A primeira, a posse de bola como no basquete. A segunda, o agredir o adversário como no boxe. Se você faz um gol, você parte para cima para fazer o segundo e se puder partir para cima para fazer o terceiro. No boxe você dá um soco, se você deixar o cara respirar, você tem que partir, dar o segundo para tentar derrubar o cara. E a outra, do que ele chamou ponto futuro, overlap, essas coisas, quer dizer, é a mudança, a troca de posições de um jogador que muitas vezes não poderia nem receber a bola. A bola, se você começava pelo lado direito e não houvesse a possibilidade de terminar a jogada bem feita, não adiantava você jogar a bola na área. Ela teria que voltar aos homens de meio, mais precisamente o Andrade. Porque era um time que, quando tinha posse de bola, dificilmente deixava com que o adversário tomasse. Ou ela tentava o chute, ou ela fazia o gol, ou perdia, era muito difícil. Foi um segredo que o nosso time conseguiu fazer com que a bola estivesse sempre no nosso pé. A gente não pegava uma bola e rifava, estava russo, um lateral pegava e jogava a bola na área para disputar. E nós tínhamos o Nunes que cabeceava bem. Então a gente saía da área novamente e tentava começar tudo de novo. Então eu acho que esse era o segredo principal, que nós conseguimos adaptar. E como todos tinham habilidade técnica,
Todos seguravam bem a bola. O time do Flamengo, o forte era o passe. Todo mundo passava bem. Então ficava difícil tirar a bola do Flamengo. O Coutinho era uma pessoa fantástica no diálogo, era aquele tipo de treinador que tinha bastante experiência, uma pessoa culta, se expressava bem, contornava as crises nos momentos impróprios, né, momentos das derrotas, e passava muita tranquilidade para nós jogadores. Então esses 3 pontos foram cruciais para que a gente, naquele período digamos, do Coutinho até o último título brasileiro, a gente mantivesse essa filosofia. O Domingos Bosco foi talvez tão importante como Coutinho, porque ele era o homem que ficava por trás das cortinas. Era um sujeito que, por exemplo, era capaz de sair 3 horas da manhã da concentração para buscar 1 litro de leite para o jogador que estivesse querendo vontade de tomar leite, alguma coisa desse tipo. Então, além disso, um sujeito que tinha a qualidade de saber contornar controvérsias, de saber contornar qualquer perturbação que existisse no ambiente, qualquer insatisfação que existisse no ambiente, com uma habilidade extraordinária. O Bosco foi o supervisor mais perfeito com quem eu trabalhei. É um cara que pensava 10 anos na frente. Ele tinha uma visão das coisas que poderiam acontecer, uma experiência de vida, talvez, ou uma dádiva de Deus que a gente recebe. E ele sabia do potencial da equipe do Flamengo, sabia onde é que o Flamengo podia chegar. Então ele armava uma situação, de uma estrutura para nós, que não deixava que o Flamengo se preocupasse, os jogadores se preocupassem com mais nada. Recordo bem, em 78 ou 77, se não me engano, nós perdemos um jogo para um time do Nordeste por 1-0. Levamos um baile no Maracanã. Levamos um baile do outro time. Nós não conseguimos encontrar. Terminado o jogo, a torcida, com a paixão dela, queria virar o ônibus, queria nos matar, né? Domingos Bosco, o que fez? Ele simplesmente, final do jogo, ele pega, terminou o jogo, o pessoal todo toma banho, tudo, o Zico vai tomar banho, cadê a roupa do Zico? E já estava o Zico nervoso, e tudo, pô, queimei minha roupa, me roubaram o roubo no Maracanã. Surgiu o roubo no Maracanã. Mas, no fundo, depois, com o tempo, nós ficamos sabendo que o Domingos Bosco tinha mandado retirar a roupa do Zico para deixar com que a atenção estivesse voltada para o roubo que houve no Maracanã, e não para a derrota. Eu acho que tudo começa a partir do momento em que o Flamengo ganha um torneio em Palma de Mallorca, vencendo o Real Madrid, um torneio de verão na Espanha. O Flamengo vence o Real Madrid por 2-1, com o juiz espanhol metendo a mão no Flamengo. Eu acho que esse é o ponto de partida. Depois vem a vitória do Campeonato Estadual, com o gol do Rondinelli. Então eu acho que foi um ponto importantíssimo aquela conquista, a maneira como ela aconteceu, né? E eu acho que isso veio dar uma força àquele grupo, aquela renovação que estava sendo feita no Flamengo, né? Jogadores saídos das categorias de base do clube. Então, ali, sem dúvida, foi o ponto de partida daquela arrancada do Flamengo. Não só por ter sido uma vitória num Maracanã cheio, um gol no fim, de zagueiro, de cabeça, enfim, que empresta toda a dramaticidade, mas também por alguns detalhes, tipo assim, o Zico não batia escanteio. Por que diabos o Zico foi bater aquele escanteio? O que aconteceu naquele jogo é que você, quando está faltando 3, 4 minutos, você não pode pensar muito. Quando a bola veio pelo aquele lado esquerdo, eu estava ali atrás do Marco Antônio quando ele botou a bola para o córner. E ela caiu na mão do Tchê, que era um amigão do Rodrigues, do Ramírez, era um fotógrafo, né? E é o cara que fazia o churrasco nosso. E ele pegou e jogou a bola na mão. Vai lá e bate que está acabando. Quem está trabalhando, e ao mesmo tempo estou trabalhando e fotografando, fazendo meu serviço, estou torcendo, e o Vasco era campeão, com esse core como estava.
Então, uma bola chutou, não lembro quem, foi um meio-campista, chutou, a bola bateu no Marco Antônio e vino rolando e parou nas minhas pernas. Aí ele vino para o campo e deu a bola, ele vai com fé que dá, vai com fé. Aí ele foi com a bola para o corner, chutar o corner, vira a bola passar rolando acima da minha cabeça e eu olhei para a área, aquele monte de jogadores, porque a área estava lotada. E eu vi o Rondinelli fazendo com o braço esticado, segundo pau. Aí, pô, eu imaginei, pô, tá faltando, na hora ali, você pensa, quer botar a bola em jogo porque a gente precisava fazer aquele gol. A única coisa que eu fiz foi quando eu peguei a bola que eu olhei pro corner, eu fiz sinal pro Rondinelli para a área. Faltando apenas 2 minutos para o término da partida, o Zico, um homem de grande presença dentro da área, teve na hora a intuição, porque faltavam poucos minutos de pegar essa bola e alçar dentro da área. E ele deu uma volta no Roberto, porque ele fez que ia ficar por ali e de repente ele arrancou. Mas eu já tinha feito sinal para ele, que eu ia tentar jogar a bola para ele, porque era o cara que cabeceava melhor ali do nosso time. E caiu, foi na medida, né? Atrás do Abel, e o Leão ficou esperando que o Abel ia cortar e ela caiu justamente onde estava ele. Agora, nunca tinha treinado com o Rondinelli um córner ou com outro qualquer, porque eu não batia córner no Flamengo. A partir daí, 79, o Flamengo ganha 2 campeonatos estaduais, vai à Europa, conquista a Taça Ramon de Carranza. Enfim, as conquistas começam e elas não param mais. A partir do momento em que o Flamengo ganha a Taça Guanabara de 78, ele passa a dominar por completo o futebol do Rio. Ganha o estadual de 78, no fim do ano, aí ganha o primeiro estadual de 79, os 2 turnos, ganha o segundo estadual, que existiu por uma questão política, ainda em 79, ganha os 3 turnos desse segundo campeonato estadual de 79, e aí chega no fim do ano ele é eliminado pelo Palmeiras, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. E aí começa todo mundo a dizer que o Flamengo era um time de Maracanã, que o Flamengo só era um time que tinha conquistas domésticas, que só conseguia ganhar campeonato estadual, que só conseguia ganhar no Maracanã. A gente sabia das dificuldades que era ganhar um brasileiro, tivemos perto em 79, fomos eliminados pelo Palmeiras no Maracanã, que era um time muito bom, né? E 80 o nosso time mais maduro, aproveitando até alguns erros que foram cometidos anos anteriores, nós conseguimos chegar numa final com aquele fantástico time do Atlético também, 2 jogos memoráveis. E aquele time chega para as finais contra um outro timaço, que era o time do Atlético Mineiro, né? E vai jogar no Mineirão e perde num jogo em que aconteceu um episódio engraçado, porque deram um soco no Rondinelli, o Rondinelli reagiu, foi expulso, tá? E o Rondinelli ficou transtornado, achava que era o Éder, ele queria brigar com o Éder de qualquer maneira. E não foi o Éder que agrediu o Rondinelli naquele jogo, se não me engano foi o Palhinha, num lance, num córner, tá? Que depois até saiu o gol do Atlético. E aí o time ficou revoltado com aquela história. Então o time do Flamengo, que já queria, porque queria ganhar o brasileiro, volta para o Maracanã para a revanche, sem o Rondinelli, que tinha sido expulso, não podia jogar, e revoltadíssimo. Esse jogo talvez seja o jogo mais dramático, assim, um dos jogos mais dramáticos que eu assisti na minha vida. Aquele jogo é uma coisa épica, uma ópera. A torcida era toda a favor do Flamengo, o Maracanã superlotado, e o Flamengo saindo sempre na frente, fez 1-0, o Atlético empatou. Fez 2-1, o Atlético empatou com o Reinaldo bancando.
E o empate era do Atlético. O jogo estava acabando e tudo levava a crer que o Atlético ia ser campeão dentro do Maracanã diante daquela torcida gigantesca. E o gol não sai. E eis que o Nunes, numa jogada espírita, diria eu, conseguiu fazer aquele terceiro gol. Quando o Flamengo começou a disputar a Libertadores, alguém se lembrou que desde o ano anterior, os japoneses já tinham organizado a final do Mundial, que isso passou a ter uma repercussão grande. Os dirigentes do Flamengo tiveram o discernimento de sacar isso e, para chegar lá, precisava ganhar a Libertadores. A direção do Flamengo, ela se preparou para a Libertadores, né? Ela sabia o time que tinha na mão, sabia que a possibilidade de conquista era muito grande, então ela não deixou que os bastidores, né, atrapalhassem o Flamengo. Eu acho que isso foi altamente importante. O que nós falávamos com o Bosco, a gente não quer favorecimento de ninguém, porque a gente sabe da nossa capacidade. A gente não quer que atropelem, que a gente perca fora do campo. A campanha da Libertadores foi difícil, não dá para dizer que não foi. O Flamengo teve, por exemplo, problemas com o Atlético Mineiro, e teve problemas na segunda fase com o Deportivo Cali. O Flamengo ganhou do jogo lá em Cali de 1-0, um gol do Nunes no comecinho do jogo, um jogo bastante dramático. Não teve nenhuma pressão fora de campo, mas foi o time deles mesmo que fez uma marcação cerrada, era um time que tecnicamente era muito bom. Mas a gente sabe que a grande dificuldade foi na final, ou nas 3 finais diante do Cobreloa. O jogo do Maracanã, a gente imaginou que fosse ser mais fácil. O time fez 2-0, o Cobreloa diminuiu com gol de pênalti. E no fim até pressionou um bocadinho, quase empatou o jogo. O Flamengo conseguiu sair com a vitória. E foi para Santiago com assim a meia certeza de que poderia obter um empate. Tivemos aqueles convenientes, aquela pressão de polícia, de tudo, aquela pressão, nem sair do vestiário. Quando nós entramos em campo foi terrível, estávamos cercados só por policiais com os cachorros do lado, sabendo que a coisa ia ferver, né? E dentro do campo o árbitro tudo prejudicando a gente, né? Jogo muito duro, muito difícil, né, com jogadas desleais dos jogadores, um quebrou acho que o Adílio, outro quebrou o Lico, né, agrediram o Júnior, o Figueiredo, foi uma confusão danada, né, e acabamos levando um gol no finalzinho, né. Assim que nós chegamos em Montevidéu, né, nós nos reunimos e aí eu, como capitão da equipe, né, comecei a ponderar de que a gente tinha que apagar tudo aquilo dali, que a gente não poderia entrar naquele jogo deles, de querer se vingar, de querer agredir os jogadores. O Paulo realmente estava revoltadíssimo com tudo aquilo que aconteceu lá. Mas e alguns jogadores estavam também, nós temos que dar uma demonstração de futebol. A gente só vai ganhar esse título se a gente jogar bola. Eu acho que o Flamengo foi para Montevidéu com a certeza, aí sim, com a certeza absoluta de que ia vencer o jogo. Porque, eu repito, existia uma diferença de qualidade gigantesca entre os dois times. Fomos para a decisão, no meio da semana, contra o Cobreloa em Montevidéu. E nós tivemos um problema em função do jogo anterior, que o Lico não pôde jogar, teve um corte de supercílio, o Mário Soto jogava uma pedra. Teve um outro, Adílio também, acabou jogando, uma necessidade. E o Lico acabou não jogando aquela partida. O Flamengo foi obrigado a escalar o Ney Dias na lateral direita, o Leandro jogou no meio campo e o Adílio jogou na ponta esquerda.
Poderia ter feito outra modificação, mas achei que era necessário fazer aquilo. Teria um meio-campo mais forte. O Leandro foi uma das grandes figuras do jogo. Realmente, depois do Zico, acho que foi ele, a maior figura, né? O Ney também jogou bem. Esses jogadores, principalmente os grandes craques como Adílio, Moser, Zico, Andrade, Tita, Leandro, todos eles jogavam em qualquer posição. O Flamengo impôs a sua maior categoria no terceiro jogo, mesmo porque existia uma diferença de qualidade entre os dois times, e em algum momento isso ia ter que ficar absolutamente patente. E foi nesse jogo em Montevidéu. O Zico fez 2 gols, sendo que um deles um golaço de falta, em que o goleiro ficou estático, sem ação. Muita gente prefere lembrar dessa terceira final mais pelo soco que o Anselmo deu na cara do Mário Soto, que representou a vingança da nação, digamos assim, do que pelos gols do Zico. A bola está no outro lado, lá na lateral do Júnior, e o Tita está aqui na frente do nosso fosso. Nós estávamos fora do campo. E o Tita está parado, vem o Mário Soto, dá-lhe um soco na boca, derruba o Tita cai de costas. É Duche, é Francalás, todo mundo queria invadir o campo. Queríamos entrar dentro do campo. Ia ser uma maior confusão. E aí aconteceu o problema mais chato, que foi aquele problema do Anselmo e todo, que ninguém estava preparado para aquilo. Aí eu chamei o Anselmo, vem cá, tu viu? Assim, ó, tu pode só espera a bola do outro lado, dá e pode sair. A ordem é minha, o jogador é isento, eu que sou o responsável. Se tem algum tipo de posição, é minha. Eu mandei, a ordem é minha. Eu hoje, se tivesse que fazer de novo, talvez eu não o fizesse. Mas se fosse viver aquele momento, não tem a menor dúvida que sairia a mesma ordem. E nós demos uma aula de futebol, de jogar futebol. Quando você está ganhando, você quer jogar todo dia, né? E para aquele time era muito melhor jogar do que treinar. Então, se tivesse um jogo a cada 2 dias, o pessoal ia preferir, com certeza. O Flamengo foi o único clube brasileiro que conseguiu ganhar 3 títulos em 21 dias. Agora, o detalhe é que esse período podia ter sido menor. Por quê? O Flamengo ganhou a Libertadores 23 de novembro e depois partiu para a decisão com o Vasco. E o Flamengo teve que jogar 3 vezes com o Vasco na decisão do estadual. Bastava ao Flamengo uma vitória no primeiro jogo e ele teria sido campeão. Mas ele perdeu. Perdeu por 2-0. Dizem os jogadores, e é claro que isso é verdadeiro, que a morte do Coutinho 2 dias antes, na sexta-feira, é evidente que teve consequência. Ficou uma maratona, infelizmente, pelo grande problema que nós tivemos, que foi o falecimento do Coutinho. Eu lembro que nós passamos a antivéspera do jogo, todos no velório do Coutinho, e foi um time que estava num astral baixíssimo, né? Nós jogávamos no domingo, isso aconteceu no sábado, né, o falecimento, afogamento. No domingo nós tentamos cancelar o jogo, não conseguimos, o Vasco não aceitou, perdemos o jogo. E aí veio aquele jogo da quarta-feira que foi uma tremenda de um dilúvio, ninguém conseguiu jogar, acabamos tomando um gol no último minuto. Partiu-se para o terceiro jogo, que foi disputado em condições normais para os dois times. Maracanã com 162 mil pessoas, isso já foi real. O Flamengo fez 2-0 no começo do jogo.
jogando muito bem, conseguiu segurar o resultado até o fim quando o Vasco fez um gol. Eu acho que se a gente tivesse perdido pro Vasco Carioca, o ânimo ia ser diferente para o jogo contra o Liverpool. É sempre importante a gente ressaltar que o Liverpool ele foi o time mais importante da Europa num período de 10 anos. Ele foi campeão da Europa em 77, 78, 81, 84. Ele ganhou vários campeonatos da Inglaterra, Copa da Inglaterra, Copa da UEFA, e ele foi um time super vencedor num período de 10 anos na Europa. Porque o time do Liverpool tinha sido campeão europeu, era um excelente time, vários jogadores da seleção inglesa, da seleção escocesa. Mas eu acho que eles, pelo fato de não ter muito intercâmbio, eles não conheciam o nosso time. Tínhamos todas as informações sobre o Liverpool, todos os jogos, a maneira como jogavam. Então, o Flamengo foi para lá já sabendo o que ia encontrar, né? Até o fato de saber que o Liverpool ia esnobar o Flamengo. E eu me lembro que eles chegaram no vestiário, eles eram quase que arrogantes, assim, pouco antes de entrar para o gramado. Eu me lembro que o time do Flamengo se reuniu para fazer a famosa corrente, tá? E os jogadores do Liverpool olhavam e riam, como se dissesse, pô, esses caras, imagina, não tem a menor chance. E os jogadores do Flamengo viram isso e ficaram mordidos. E acabamos definindo a partida nessa parte snob deles. E isso eu acho que foi um dos motivos até que fez o Flamengo entrar com aquela forma arrasadora que entrou, que em 45 minutos ele liquidou o jogo. É um jogo extraordinário. O Liverpool ficou completamente perdido dentro do campo. O Flamengo podia ter ganho esse jogo de 6 ou 7. E os jogadores fizeram uma partida magnífica. Tivemos a sorte, a felicidade de fazer os gols, momentos decisivos, próprios de uma partida e que definiu o score. Fizeram um primeiro tempo magnífico. Os ingleses não sabiam o que fazer. Teve uma jogada, me lembro de uma jogada especificamente, que o Tita veio tocando a bola assim, vieram 2 ingleses para cima dele, e aí o Leandro passou no overlapping. E o Tita deu aquele tapinha assim e o Leandro foi embora com a bola. Os ingleses custaram a entender o que tinha acontecido. E o estádio inteiro, a japonesada toda, fez aquele oh! O Flamengo estava jogando com alegria, como sempre fazia. E jogando o maior jogo da história, quer dizer, era o jogo da vida de cada um, era o jogo da vida do clube. E o nosso grupo era um grupo que não tinha medo de nada, de responsabilidade. Quanto mais responsabilidade jogava em cima da gente, melhor a gente atuava. O segundo tempo daquele jogo não existe. O segundo tempo daquele jogo é um treino de 2 toques. O Flamengo toca a bola para cá, toca a bola para lá. Eu acho que na história desses mundiais, Mundial Interclube, eu acho que nunca teve uma facilidade tão grande como essa. No primeiro tempo, se decidiu a partida. Se você vê os últimos títulos mundiais de clubes que se jogaram, uma partida muito dura, 1-0, 2-1, 1-0 no último minuto, mas o Flamengo meteu 3-0 no primeiro tempo no Liverpool, que era um dos grandes times da Europa naquele momento. Quando o Nunes fez o terceiro gol, a gente sentiu que realmente nós tínhamos conquistado todo aquele objetivo que a gente tinha traçado, né? E era só comemorar após. Quando eu fiz o terceiro, que eu sabia que o jogo já estava ganho. A única reação é chorar, que você vê o time dos sonhos é real. Eu acho que marca a passagem de todo aquele grupo na história do Flamengo, porque, sem dúvida, é a maior conquista de um clube. E no Brasil, poucos clubes conseguiram isso. No Rio de Janeiro, só o Flamengo até hoje. Eu, pessoalmente,
tinha uma gana muito grande do Botafogo, porque a minha época de torcedor do Flamengo, eu sempre levei pancada, sempre fui gozado. Eu lembro que eu assisti aquela decisão de 62, Flamengo e Botafogo, que o Garrincha fez 3 gols, se não me engano, foi 3-0. E a partir dali eu nunca mais assisti um jogo Flamengo e Botafogo. Nós entrávamos para jogar, em frente ao nosso túnel tinha sempre aquela bandeirinha ali, 6-0, aquilo dava uma raiva, dava um ódio. Quem conviveu, eu sempre digo isso, durante anos a fio, a gente chegava no Maracanã, olhava para o outro lado, tava lá aquela faixinha esfarrapada, 6-0. Quem conviveu com isso sabe o quanto foi importante a forra durante o estadual de 81. Na verdade, o Flamengo já tinha tido 2 oportunidades para devolver essa goleada e não o fez. Me lembro de um jogo que em 15 minutos estava 3-0. Luizinho das Arábias jogava no Flamengo, foi 79, fez gol, enfim, era um chocolate. E aí a torcida começava a querer, a pedir, e aí o time tocava a bola. Teve o tal 4-0, que o time saiu vaiado. Então tinha tido 2 grandes oportunidades de 72, quando o Botafogo fez 6-0, até 81. Eram quase 10 anos, a faixinha estava lá do outro lado. Até o dia que chegou essa tarde cinzenta de domingo, em novembro de 81, o Flamengo fez 4-0 no primeiro tempo. E o Flamengo volta no segundo tempo tocando a bola. Eu digo, não é possível. Eu lembro que na tribuna de imprensa eu dizia, mas mais uma vez. E houve um dado momento do jogo, ali próximo da meia hora do segundo tempo, que as pessoas começaram a imaginar que os gols não iam sair. Só que tem o pênalti. E aí no que teve o pênalti, que o Zico foi bater, a torcida enlouqueceu. Zico meteu o gol, queremos seis. Então a angústia da torcida, dos torcedores do Flamengo, quando o placar estava de 5-0, para que o Flamengo fizesse o 6º gol, foi um parto. E aí foi uma coisa espetacular, porque virou final de Copa do Mundo. E aí, de fato, os times do Flamengo disseram, não, é hoje. E os do Botafogo, ao contrário, disseram, não vai ser hoje. E aí começaram a chutar para onde o nariz aponta e o Flamengo pressionando, e o gol não saía. A torcida pedindo. Imagina, seria uma frustração muito grande sair naquele dia do estádio com uma vitória de 5-0. E aí, numa sobra de bola, o Andrade, que vinha na corrida, meteu o 6º gol. Agora, quem foi o herói? Foi o Andrade. Eu me lembro perfeitamente do gol, entendeu? Da comemoração da torcida. E eu desci para o vestiário e digo, bom, tem que falar com o Andrade. Hoje o homem é o Andrade. O Andrade fez o 6º gol. Ainda na banheira térmica, eu me lembro que ele chegou. E aí, Andrade? Não sei o quê. Disse assim, e eu era botafoguense. Quer dizer, você imagina. O Andrade, que ironia. O Andrade, que era botafoguense de garoto, o torcedor, foi quem fez o 6º gol. Essa vitória é uma vitória absolutamente épica. E ela, para muita gente, é mais importante. Não é o meu caso, mas para muita gente é mais importante do que um título. Meu pai era rubro-negro alucinado. Meu filho, na minha época, o Flamengo era 11 novais. Só tinha craque, não sei lá. E eu ficava pensando, eu digo, meu Deus do céu, como é que deve ser um time do Flamengo só com craque? E aí eu me lembro que esse dia, no gramado do Estádio Olímpico, assim, a vontade que eu tinha era ligar para ele. Enfim. E aí dizer, ó, esse time é melhor do que aquele dos 11 novais.
E o que marca mais é que a maioria daqueles jogadores, né, que conquistaram esse título saíram das categorias do Flamengo, tinham relação, tinham uma intimidade com o Flamengo, tinham uma ligação direta, com amor ao clube, o amor à camisa do Flamengo. Então isso tudo eu acho que marca, e marcou e vai marcar eternamente na história de cada um de nós. Eu acho que só você entrando em campo, fazendo um gol, dando uma volta olímpica, chorando no dia que perde, é que você sabe o quanto representa a camisa do Flamengo. Quando eu cheguei, mesmo em 77, ia jogar nos estádios, campos cheios, e não era um time ganhador. Então, só esse simples exemplo te diz o que significava você pertencer ao Flamengo e vestir aquela camisa. Quando você veste a camisa do Flamengo, você se sente importante. Então, sempre que eu vesti a camisa do Flamengo, eu me senti o homem mais importante da Terra. Bom, a torcida do Flamengo, ela é o que tem de maior, né, na minha vida. Uma das coisas que eu tenho mais saudade em relação a futebol, ou talvez seja a única coisa que eu tenha saudade de futebol, é aquele momento que eu tinha de com os braços erguidos, correr para a torcida e viver aquele momento de alegria junto com ela. Cada gol que eu fazia, a alegria era minha também. Não é só dividir com os torcedores, eu me colocava como um torcedor do Flamengo naquele momento também. Eu digo muitas vezes que eu fui um cara iluminado por isso, porque eu consegui realizar meus sonhos de torcedor, meus sonhos de conquistas dentro do clube do meu coração, dentro do clube que eu amo, dentro do clube que eu aprendi a fazer dele a minha casa. Então, sabe, o Flamengo representou praticamente no mundo esportivo tudo para mim.